Olá, boa tarde, estamos aqui com o Neil Mason. Fala-nos um bocadinho sobre ti, o que fazes e como é que chegaste onde estás agora? Isso é uma pergunta um bocado complicada. Nós geralmente gostamos de ter algum rótulo, algum título que nos explica, coloca-nos numa caixa daquilo que fazemos. Eu opero em vários sítios, em várias atividades. Iniciei o meu processo profissional há 30 e tal anos atrás como professor de inglês. Depois dei aulas num instituto de inglês, dei aulas de inglês na Faculdade de Letras e, portanto, foi esse o percurso de ensino que fiz. Comecei a fazer formação de professores, escrevi manuais escolares desde o 6º até o 9º ano para inglês e dentro dos próprios manuais uma sensibilidade que eu e a minha sócia tivemos era que o manual devia falar de valores, que o manual devia ser algo que incutisse no aluno um pensamento crítico e uma forma de estar no mundo. Portanto, nós começamos a colocar algumas figuras públicas, mas que os alunos podiam se identificar com essas figuras públicas, como Bethany Hamilton, não sei se conhece, é uma moça que aos 13 anos perdeu o braço esquerdo, que foi atacada por um tubarão, e portanto perdeu o braço, e como é que ela superou isto? E há um filme sobre isto, chamado Soul Surfer, e portanto a ideia é, os alunos do 8º ano facilmente se identificavam com esta pessoa e também teriam a curiosidade. Através disso aprendiam inglês, mas também via uma pessoa a superar algo difícil. Sempre durante o meu percurso interessei-me pelos meus alunos, portanto falava antes das aulas, depois das aulas, tomar café no bar, muita interação e procuravam sempre alguns conselhos, alguma ajuda, algum apoio. Eu não tinha percebido, mas parece que é fácil as pessoas me contarem coisas e desabafarem, não sei o que é que eu tenho na minha cara para isto. E acho que foi em 2012, portanto não foi há muito tempo, que eu me percebi que isto chamava-se mentoria e que eu fazia isso de uma forma natural. Isto já fazia parte de mim e irritava-me, de certa forma, pessoas adultas que eu via à minha volta que não tinham paciência, não tinham espaço para escutar os mais novos e de alguma forma acompanhar nesse processo de adolescer. Da passagem de criança para adolescente para adulto, e que isso é um processo que precisa de um acompanhamento. E eu tive sorte na minha vida de ter adultos assim, que me acompanharam. Portanto, eu percebi ali, juntei várias coisas, percebi que é isto que é a essência daquilo que eu faço. E nesta altura, então, articulei este pensamento: se eu sou bom nisto de uma forma intuitiva, a minha responsabilidade é fazer algo intencional para trabalhar esta capacidade, este dom. Portanto, fiz uma pós-graduação na Grã-Bretanha em coaching e mentoria. Mais tarde fiz curso de coaching, agora sou credenciado pelo Instituto do ICF, que é o International Coaching Federation. Estava a tentar lembrar o que é em português e não existe em português. E também credenciado como mentor e coach do European Mentoring Coaching Council, EMCC. Portanto, foram processos de intencionalizar este processo que me era natural. E agora dou formação de coaching, estive na Turquia há pouco tempo a fazer, como o colega estava a falar, porque sinto isto uma responsabilidade também de formar outros e tirar esta frustração que eu tinha, que as pessoas não faziam de uma forma natural, e ver se consigo de alguma ajudar as pessoas a fazer algo deste caminho. Portanto, é mais ou menos isto. Isso leva-me à pergunta, se teve algum mentor na sua vida, indiretamente? Indiretamente? Sim, tive. Naturalmente. Naturalmente tive, até eu cresci na Grã-Bretanha. E eu era membro de uma igreja local, uma igreja batista, e tinha alguns membros da igreja, mais adultas, nos seus 20 e 30, que eram professores. E naquela altura, no verão, os professores tinham férias.
E estas pessoas, como tinham disponibilidade, andavam connosco, íamos passar férias juntos, organizavam férias de campismo, escutavam as nossas manhas, as nossas estupidezes, os problemas dos nossos namoros, mas com respeito. Escutavam e aconselhavam e nos acompanhavam, e nós sentíamos que havia alguma coisa ali a apoiar-nos, não é? Eu digo nós porque éramos um grupo de jovens. Recentemente, na última vez que eu fui para a Grã-Bretanha, estive com essas pessoas, agora nos seus 60s e 70s, e a poder agradecer e dizer, olha, obrigado pelo papel de mentor que fizeste na minha vida, porque isto foi de facto o que é que vocês fizeram e que me formou. E que me deu também, eu reconheci que isto deu-me a sensibilidade também para trabalhar com outros. É tipo, pass it on, não é? É um ciclo. Sim. Se viajarmos agora para o universo educativo, vamos encontrar vários personagens na frente da sala. Quais as principais diferenças entre um professor, um mentor e um explicador? Um professor, um mentor e um explicador. Sim. Professores, há muitos estilos de professor, não é? E portanto o professor pode ter vários papéis e os professores, eu gosto de refletir com os professores e gosto de refletir em mim como professor que tipo de paradigma em que eu opero como professor. Se eu sou autoritário e eu é que sei e os meus alunos têm que fazer aquilo que eu mando, têm que aprender aquilo que eu digo e eu é que sou o soberano, eu acho que às vezes nós temos estas figuras na sala de aula como professores. Há outros professores que têm um olhar mais holístico do aluno e, portanto, procuram dar mais apoio, aproximam-se. Eu dou uma formação em mentoria e alguns professores fazem esta pergunta, mas o professor então é um mentor? E a minha resposta, ou seja, a minha provocação, porque eu quero discutir com eles, não quero dizer que é assim que é ou que é assado. E a questão é, o professor é um professor e dentro de ser professor pode haver algumas coisas de mentoria, porque são, tanto mentoria como explicador, como o professor, há coisas que sobrepõem, portanto não é completamente distinto os papéis que cada um deles, portanto, em que é que eles sobrepõem e o que é que eles são diferentes. Um mentor não é um avaliador, o professor tem que avaliar. Exato. Um mentor não avalia. Como não é uma figura que avalia, existe uma capacidade de aproximação ao seu mentorado, porque não há este perigo, eu vou dizer, que a criança pensa assim, eu vou dizer uma coisa agora que vai avaliar e vou tirar uma má nota. Não, o mentor está completamente isento das notas, separado das notas. Quando falamos, isto é falar dos mentores dentro de situação de escola, sim. Contexto de escola. O explicador pode eventualmente também passar essa fronteira de meramente explicador para uma figura de mentor também. Isto acho que quem era o tutor, digamos, acho que é o Foucault, que era o tutor de um dos príncipes franceses no século XVII. Estou agora a aldrabar assim os números, tentar lembrar as coisas. E o que é que ele fez? Em vez de simplesmente cobrir a matéria, né, a literatura e matemática e essas coisas, e fazer ali uma fronteira entre estou aqui para passar conteúdos e ajudar com conteúdos, o que é que ele fez? Entrou em diálogo com o jovem príncipe e este diálogo e esta formação de pessoa, mais do que só de estudante, fez que o príncipe ganhasse uma maturidade, que desenvolvesse como pessoa, deixasse de ser assim um traste, um malcriado, não é? E formou o caráter dele através do acompanhamento que ele fez. Então fez o papel de mentor. E, portanto, na mentoria fala-se destes papéis do tutor-mentor. Portanto, não há eu acho que não há distinções assim
claras entre alguns papéis. Uns papéis vão entrando dentro de outros, né? Até com professor. Eu fui professor, mas à medida que alguns dos meus alunos foram saindo da escola e ficando mais adultos, andaram-me a procurar na idade adulta, porque tive alguma coisa no acompanhamento que eu fiz que era além só dos conteúdos que ensinava. Portanto, eu acho que estas distinções podem ser pouco claras. De qualquer maneira, é importante clarificar o nosso papel. Se somos um mentor, então o que é que nos distingue de um professor? Uma parte disso é a avaliação dos conteúdos. O mentor pode fazer um acompanhamento mais individualizado. E nós sabemos, no contexto escolar em Portugal, e não só em Portugal, mas em outros países, é que os professores queixam-se muito de ter muitos alunos na turma. Acho que o problema não é tanto quantos alunos na turma, mas eles têm imensas turmas. Podem ter 30 alunos numa turma, mas ter 10 turmas. São 300 alunos. Como é que eles podem fazer um acompanhamento de 300 alunos? Não conseguem, não é possível. E, portanto, acho que um mentor é um papel dentro da escola que consegue fazer aquele papel mais do acompanhamento emocional e holístico dos jovens e as crianças e aliviar um pouco esta necessidade dos professores. O explicador é contratado para explicar matéria, Sim. Não para dar conselhos da vida e falar sobre os problemas e as ansiedades. Talvez alguns explicadores conseguem até fazer isto, mas acho que se os pais ouvissem, não é para isso que eu estou a pagar. Exato. Porquê é que as crianças necessitam de um mentor? A primeira coisa, não é só as crianças que precisam de mentor. Não é só as crianças. Acho que é bom as crianças iniciarem com um mentor para perceber que durante a sua vida toda são necessários ter mentores. Sim. E intencionalmente procurar mentores, porque se eu quero crescer, se eu quero desenvolve e cresce melhor se eu uma pessoa que me acompanha do que sozinho, tentando sofrer sozinho e isoladamente. Portanto, eu acho que isto é importante. E na escola, é isto, nas escolas, como os professores têm tantos alunos que têm que dar atenção, é fácil desaparecer alguém. Sim. É despercebido, pode ser um miúdo mais calado, pode ser um bom aluno, mas bom aluno em termos que não tem dificuldades na matéria, mas pode crescer emocionalmente, pode precisar de uma ajuda, de fazer amigos, pode ter outras situações que precisa de um acompanhamento, necessidades socioemocionais e, portanto, o mentor consegue acompanhar naquele papel de uma forma mais individualizada. Então, quais são as grandes potencialidades e limitações da mentoria? Potencialidades, vejo imensas potencialidades. Quando se dá um acompanhamento e atenção a um jovem, uma criança, e um mentor que acredita nessa jovem, nessa criança, acho que consegue até mostrar à criança o que está nele ou ela, que o próprio não vê. E, portanto, ao ter alguém que acredita em nós, é como o livro do Charles Dickens, Great Expectations, é que nós podemos esperar grandes coisas, grandes expectativas, quando investimos na vida de uma pessoa. E isto vê-se nitidamente quando se faz um acompanhamento personalizado. Perigos, dificuldades, obstáculos. Qual era a palavra? Era isto? Sim, dificuldades. Dificuldades. Limitações. Não se pode obrigar ninguém a crescer. Portanto, o mentor procura motivar e investir numa criança, num jovem, não quer dizer que vai ser correspondido. Sim. E não se pode forçar ninguém a conversar sobre seja o que for, nem motivar para a matemática se não gosta de matemática, ou para fisicoquímica se não gosta de fisicoquímica, ou geografia se não gosta de geografia. Portanto, é uma limitação que se tem em termos do rendimento escolar. Outros limites, conforme a idade do próprio mentorado, não é? A criança pode não perceber e não podemos esperar que de repente vai ter atitudes de responsabilidade e controle de impulsos
só porque tem um mentor e só porque anda 3 meses a ser acompanhado. Portanto, é preciso ter um bocadinho de noção da realidade para não criar expectativas demasiado grandes. E a outra questão é a ética. Acho que a ética é fundamental, há regras da ética, e eu acho que em cada projeto de mentoria deve ser estabelecido quais são as regras da ética dos mentores, dos pais, dos professores. Então, qual é a ação de cada um, onde estão os limites da ação de mentoria, porque se estamos a falar com um mentor adulto que está a acompanhar o menor, é a proteção, a ideia, há conceitos ali de limitar o contacto, nunca pode ser total, em liberdade, fora de um contexto do grupo ou da escola, etc. Portanto, se for mentores, criança, que também existem estes projetos de mentoria em alunos do secundário que estão a acompanhar o terceiro ciclo acompanham o segundo ciclo. Há muitos projetos assim, mas também os limites ali são a idade das crianças que estão a fazer, portanto só podem fazer um acompanhamento, não podem fazer um acompanhamento em coisas complicadas, são coisas muito simples. Sim. Portanto, acho que é ensinar as crianças a serem mentores, dentro daquilo que eles conseguem ser, acompanhar, para depois, quando são mais velhos, serem mentores mais naturalmente, noutros contextos, e já ter essa experiência. Há outros, mas pronto, ia estender imenso se falasse tudo. A frase, quem quer faz, quem não quer arranja desculpas. Que barreiras existem para que as pessoas não criem organicamente um sistema onde os mais necessitados são ajudados por quem mais pode? Isto é muito complicado. O que dificulta esta mobilização? Eu trabalho num contexto intercultural e noto então diferença na mentalidade de um país para o outro. E a cultura de um país e o que influencia aquela cultura faz certas atitudes permanecer naquela cultura. É muito fácil nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e alguns outros países do norte da Europa levar as pessoas a voluntariado, a darem o seu tempo em prol ao outro, ajudar o outro. Outros países têm mais dificuldade em fazer isto, por vários motivos. Portanto, em parte é cultural, eu acho que também há certas coisas que começam muito cedo, quando os jovens querem se voluntariar para alguma coisa, e a preocupação dos pais nos estudos. Primeiro estuda, depois dá o tempo a isto. Portanto, é a preocupação que têm dos pais de como é que eles estão a gastar o seu tempo. Só que depois, nunca têm tempo. Porque já aprendendo desde pequeno que deviam concentrar noutras coisas, no seu percurso académico, e depois quando se vai mais longe, isto nunca foi uma mentalidade que criaram. Curiosamente, os jovens que estão envolvidos em voluntariado, e jovens, estou a falar no nível escolar, não é? O terceiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, secundário, quem está envolvido em projetos de mentoria ou de outros projetos de voluntariado, os estudos correm muito bem. Acho que isto era bom ser estudado, não é? Qual é a ligação entre quem está envolvido noutros projetos e que implicações é que isto tem nos estudos. Mas acho que é uma preocupação, é muita preocupação com os estudos, mas isso é uma mentalidade cultural. De que forma a capacitação, acompanhamento e supervisão beneficiam o impacto do mentor? Ok. O mentor pode ser um mentor isoladamente, intuitivamente, mas para ser melhor, para crescer, eu acredito que é preciso ser intencional. Portanto, pegar naquilo que era intuitivo ou eu acho que é melhor desta maneira ou outra maneira e tentar de alguma forma potenciar isto mais intencionalmente. Portanto, através de quê? Capacitação. Estudar, ler coisas sobre mentoria, estar em conversa com outras pessoas em mentoria, procurar projetos de mentoria que tenham acompanhamento, que tenham formação.
que levam a pessoa a entender mais sobre aquilo que está a fazer. Depois a prática refletida é extremamente importante. Uma pessoa que faz uma coisa porque, podemos falar de desporto, não é? Qualquer desporto que a pessoa pratica, se não houver essas 3 coisas, também a pessoa não chega longe. Não chega muito longe, não é? Pode ser amador, pronto. Então um mentor pode ser um mentor amador, mas se quer ser um bom mentor, está interessado em desenvolver, em crescer. O meu preferido ali é a área de supervisão. Neste momento estou a explorar e crescer muito na área de supervisão e mentoria. E a supervisão não é um controle de qualidade, nem é um controle daquilo que as pessoas estão a fazer ou não estão a fazer. A supervisão é abrir um espaço com alguém mais afastado, portanto pode ser num projeto de mentoria, quem pode fazer supervisão do mentor é um outro nível de pessoas que estão na formação, que estão a fazer parte da organização. E fazem esse acompanhamento. Há um modelo de supervisão que é normativo, formativo e outra coisa que já não me lembro. Tinha que fazer uma cábula para saber. Mas a ideia de que corrigir algumas práticas, mas é o próprio mentor que traz essas práticas à sua supervisão. Portanto, tem uma reunião em grupo ou individual, que vão ser supervisionados e simplesmente diz, ok, quais são as dificuldades que têm, que estão a encontrar, e a pessoa no grupo pode ver que há várias outras pessoas que têm exatamente a mesma questão. Pode fazer supervisão em pares, portanto um pequeno grupo do mesmo nível, são mentores e falam sobre a sua prática e procuram aconselhamento uns aos outros para ultrapassar dificuldades que têm ou para partilhar vitórias, mas coisas que fazem crescer, portanto que ajudam a refletir na prática. E há outro nível de supervisão, então, que são os que estão a supervisionar também o supervisor, para trazer também as suas questões. Olha, os meus mentores trazem-me questões sobre dificuldades que têm, porque se envolvem muito emocionalmente nos problemas dos seus mentores e não sabem muito bem o que é que vão fazer com isto. E em supervisão, com o supervisor, com conselhos, com ideias, ajuda a pessoa a ultrapassar estas dúvidas e ser melhor mentor. Portanto, todas essas coisas são um processo de melhorar o nível de mentor iniciante para mentor mais maduro. Imagina uma sociedade onde todas as crianças um dia têm acesso a um mentor, a um modelo, a uma referência positiva. E como é que seria este mundo? Eu acho que se nós olharmos para as situações onde isso já existe, não é generalizado, não é 100% das crianças que têm isto, mas se olharmos para os que têm, podemos imaginar, e então, o efeito multiplicado se toda a gente tivesse. Pois eu acredito que isto depois tem efeito também no trabalho, não é? Que nós trabalhamos nas nossas empresas ou as nossas profissões e há muita competitividade, porque as pessoas não estão dispostas a acompanhar uns aos outros. E há um ditado, africano, não sei se é tribal de alguma tribo, não sei exatamente a origem, mas que diz: quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Eu acho que isso que a mentoria mostra, não é? Pode ir rapidamente a uma certa distância, mas se quer ir mais longe, deve ir acompanhado. Portanto, eu acho que isso é que trazia. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua partilha, Tá, e continuação do bom trabalho. Tá, obrigado.